Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje Jesus pede de nós toda a nossa vida por completo, como oferta agradável a Deus. Vamos acompanhar. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disso ele disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhe sobrava, mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, recapitulando o Evangelho, Jesus está no templo e vê as pessoas ofertando ofertas no tesouro do templo. Vamos fazer a nossa interpretação, saindo do contexto temporal para ser revestido, essa interpretação revestida da graça do poder de Deus, iluminados pelos dons do Espírito Santo. Esse tesouro no templo é o próprio Jesus, que acolhe as ofertas. Vejam, os ricos e os pobres. Ali os ricos depositavam aquilo de que sobrava. Aquela pobre viúva depositou tudo o que ela tinha para viver. O que significa isso? Ora, queridos irmãos e irmãs, Jesus está vendo algo concreto, mas ele vê além das aparências, ele vê o que está no coração, o que passa na nossa cabeça como intenção, como vontade, como projeto vivificador para irmos adiante. Então vejamos, se Jesus é o tesouro do templo, aquilo que acolhe as ofertas, então o que ele quer receber de você, de mim, de todos nós? Tudo que nós temos. O que nós temos para oferecer no tesouro do templo, que é Jesus, como oferta diante de Deus? O que nós temos para oferecer a Ele? A nossa inteligência, a nossa vontade, os nossos projetos, os sonhos que depois viram projetos e se realizam na prática, o nosso coração, tudo aquilo que se passa no nosso coração como sede da presença da misericórdia e do amor de Deus, a nossa força física, tudo isso nós ofertamos a Jesus, que é o tesouro no templo, diante de Deus Pai. Então Jesus sabe quando você não oferece tudo, mas só oferece apenas sobras. O que significa isso? Você não se esforçou como deveria se esforçar, você não deu tudo de si como deveria ter dado em prol da família, em prol da comunidade, em prol das missões, sendo fiel a Jesus, sendo esse discípulo que caminha diariamente carregando a cruz. Jesus percebe isso, então ele não quer sobra, só quando eu puder, só quando eu tiver vontade. Entendem isso? Então nós temos um compromisso, nós temos que colocar no nosso calendário. Domingo é dia do Senhor, é dia de missa. Tem visita? Vem visita? Claro, todo mundo recebe visitas, mas você diz: olha, venha depois da missa, ou então aguarde um pouquinho que eu vou para a missa. Ou melhor ainda, vocês estão convidados para participar da missa, porque senão, queridos irmãos e irmãs, você é inteligente, eu também, nós não somos ingênuos, nós não podemos deixar Jesus em segundo plano. Aquilo de fato tem uma consequência muito grande. É isso que Jesus está dizendo no Evangelho hoje.
Ele quer o tudo, o todo. Aqui aquela pobre viúva deu 2 moedas que tinha como tudo para sobreviver. Ora, queridos irmãos e irmãs, Jesus está dizendo que ela deu tudo o que ela tinha, a sua alma, a sua sinceridade, o seu desejo, a sua vida, o seu contexto atual. É isso que Jesus está dizendo. Assim também, com essa interpretação, fica mais fácil, de fato, de nós nos consagrarmos ao Senhor. Senhor, seja feita em minha vida a tua vontade. Hoje entrego a ti todos os meus planos, tudo vai para ti, como oferta, tu que és o nosso tesouro, a nossa vida, o nosso sentido. Eu garanto a você, a partir da experiência de vida, da minha experiência, para vocês todos, que quando nós fizermos isso, a consequência dessa entrega total é esplendorosa, é real e é abundante, porque ultrapassa-nos e faz-nos viver dignamente nesse mundo, mesmo carregando a cruz a cada dia, mesmo estando em conflito, em guerra, mas nós estamos ali. Por isso que hoje nós lembramos Santo André Dulac, presbítero e seus companheiros. Deu a vida, foram os mártires. E nós também entregamos tudo a ti, Jesus. Para ti, a nossa família, nosso trabalho, os funcionários, tudo pertence a ti. Aceita a nossa oferta, que é sincera e de coração aberto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.